Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Deus é tão bom, tão puro, tão santo, e Ele se agrada de nos fazer à sua semelhança. Na verdade, Ele nos criou assim. Ele nos criou puros como puro é Ele. E, por causa do pecado, agora Ele está restaurando isso em nós. E Ele se agrada. E Deus opera em nós para que nós venhamos a parecer cada vez mais com Ele. Davi, que está louvando a Deus por ter o livrado de seus inimigos, a partir do versículo 19, ele diz que Deus se agradou dele ter se preservado do mal, do pecado, de não ter pago o mal com o mal, de ter lutado no Senhor de forma a preservar aquilo que aprendeu de Deus. Ele diz assim: ele diz que Deus trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me porque ele se agradou de mim. Deus operou na vida dele porque inclusive se agradou. Observe um ponto interessante. Não é simplesmente o fato de Deus livrar Davi porque Deus amando Davi, independente daquilo que Davi fizesse, estaria ajudando Davi. Não. Ele mostra que mesmo que Deus o amasse, Deus de fato está observando aquilo que é certo, aquilo que é bom. De tal modo que Davi alcançou a graça de Deus também em relação a ter ele se dedicado a preservar aquilo que ele aprendera da parte de Deus. Davi era um judeu, então Davi aprendeu a palavra do Senhor. Em alguma medida ele conhecia o Deus de Israel e ele se guardou, diferente de Saul. Lembre-se que Saul foi rejeitado por desobedecer a Deus. E Davi não, Davi foi o contrário. Davi procurou obedecer a Deus, como até vimos anteriormente, inclusive não pagando mal com mal, procurando se guardar e deixar que Deus mesmo desse conta de Saul para que ele não viesse a se vingar com suas próprias mãos. Deus se agradou da conduta de Davi. Ele diz mais: retribui-me, Senhor, segundo a minha justiça, recompensou-me conforme a pureza das minhas mãos, pois tenho guardado os caminhos do Senhor e não me apartei perversamente do meu Deus, porque todos os seus juízos me estão presentes e não afastei de mim os seus preceitos. Também fui íntegro para com ele e me guardei da iniquidade. É claro que aqui Davi não está dizendo que ele era perfeito, mas que ele procurou se guardar de todo mal, de todo pecado, para fazer a vontade de Deus. E Deus se agrada disso sempre. Quando o Senhor Jesus conversou com um jovem rico e ele perguntou: o que eu faço para herdar a vida eterna? Então Jesus disse: guarda a palavra do Senhor. E ele diz: desde a minha mocidade eu tenho guardado. E começa a citar os mandamentos. Diz o texto que Jesus olhou para ele com amor, com agrado, porque ele havia praticado a palavra, mesmo que houvesse um pequeno aparente probleminha, que na verdade era profundo no coração dele. Olha, pode parecer pouco, mas dê tudo o que você tem para os pobres e me segue. Parecer simples aos seus olhos, mas isso diz respeito a algo profundo no coração daquele jovem. É que ele amava as riquezas, a idolatria, e ele não o havia observado. Davi diz: eu estou me guardando para o Senhor. Essa forma de descrever a sua dedicação a Deus, o preservar o coração puro e agradável ao Senhor, nos remete para Jesus Cristo. Veja que Jesus, como Davi, foi perseguido. Jesus, como Davi, teve que lutar contra inimigos. E Jesus, como Davi, foi como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores. Veja que, semelhante a Davi, Jesus não revidou com suas próprias mãos. De modo que a gente vê Davi como um tipo de Cristo, uma figura de Cristo. E a sua descrição sobre a pureza aponta inevitavelmente para o Senhor Jesus, que, sendo perfeito e puro, com certeza alcançou o agrado do Pai. Por isso, inclusive, pôde ser a nossa justiça. Deus se agrada disso. Podemos já dizer duas coisinhas? A primeira é que a nossa justiça se encontra em Jesus. Eu sei que você, olhando para a descrição do texto,
pode pensar, mas eu não consigo ser tudo isso. Olhando para outros textos da Bíblia, você verá que não encontrará em você essa perfeita justiça para satisfazer a Deus. Mas o conforto vem do fato que Jesus foi feito justiça em nosso lugar, que ele agradou a Deus em nosso lugar, que ele apresentou a justiça, a santidade, a pureza em nosso lugar, para que nós possamos descansar nele, confiar nele e se alegrar nele. Mas em segundo lugar, vem para nós também uma motivação para que nós possamos buscar no conhecimento de Deus a pureza, o agrado. Daí retribuir-me o Senhor segundo a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos na sua presença. Então, Deus se agrada daquilo que é bom. Então se dedique, porque em Jesus já fomos feitos justiça. E em Jesus também recebemos o Espírito de Deus para nos capacitar a fazer a vontade do Senhor. Então, procure se dedicar a Senhor, me ajude a fazer a tua vontade, me ajude a agradar o Senhor, me ajude a ser bênção, para que o Senhor se alegre em mim. Porque, diz ainda mais Davi, para com o benigno, benigno te mostra, com o íntegro, também íntegro, com o puro, puro te mostras, com o perverso, inflexível. Ou seja, Deus se agrada daqueles que procuram o agrado de Deus, a vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável. Mas aqueles que são perversos são maus, que gostam de fazer mal ao outro, que gostam de dominar sobre o outro, que gostam de prejudicar o outro, que simplesmente são rebeldes e não querem saber daquilo que é bom e agradável, ele se torna inflexível, ou seja, ele resiste a estes, porque tu salvas o povo humilde, mas os olhos altivos tu o abates. Veja que Davi não está falando de pessoas perfeitas, porque ele tem a consciência de que é um pecador. Mas Davi está falando de pessoas que procuram agradar a Deus humildemente, reconhecendo suas fraquezas e falhas, mas ao mesmo tempo se dedicando. Eu sei que eu sou um pecador, mas eu vou me dedicar a fazer a vontade do Senhor. Por isso que Deus se agrada dos humildes, daqueles que, sabendo sua natureza, continuam olhando para Deus e esperando nele. Mas aqueles que são arrogantes e que simplesmente acham que são melhores do que os outros, ou mesmo que não precisam de misericórdia, ele os abate. Porque a verdade é que não há justo diante de Deus, nem mesmo um sequer. Deus então faz resplandecer a lâmpada de Davi. Ele diz, porque fazes resplandecer a minha lâmpada, o Senhor meu Deus derrama luz nas minhas trevas. Deus se agrada daqueles que olham para ele humildemente e então, querendo a vontade do Senhor, se apresentam diante de Deus continuamente para que Deus opere em sua vida e então possa ser glorificado naqueles que buscam a vontade boa, perfeita e agradável de Deus. Deus se agrada de seu povo e Deus mesmo está trabalhando o seu povo. Você, conhecendo cada vez mais a palavra de Deus, com certeza crescerá no conhecimento do Senhor. Então, se você quer a vontade do Senhor, faça algumas coisinhas que são bem simples. Leia a Bíblia. Medite nela de dia e de noite. E ore ao Senhor em todo o tempo. Porque Deus opera em nós pelo Espírito Santo e pela palavra. E eles juntos, que transformam o pecador, fazem de nós alguém agradável ao Senhor, não só na justiça que é aplicada, imputada sobre nós, a justiça de Jesus, mas também pelo santificar em nossas vidas, para que pareçamos cada vez mais com o Senhor Jesus. Então, olhe para o Senhor e apresente a sua vida a Ele. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor Deus amado, obrigado por Tua palavra, por Tua graça, por Tua misericórdia. Obrigado por tudo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor se agradou de nós em Cristo e sempre em Cristo, porque Ele é a nossa justiça. E obrigado porque está agindo em nós, trabalhando nossas vidas para que pareçamos mais com Jesus. Ajude-nos a perseverar uma vida dedicada a Ti, para que continuemos, Senhor Deus, recebendo de Ti o bem
e assim, ó Deus, possamos glorificar o Teu nome perante o mundo mal. Que o Senhor receba a nossa oração e abençoe-nos assim em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a todos e um bom dia.